Dádivas de Amor, pelo Espírito Maria Dolores, Francisco Cândido Xavier. Resposta de irmã. Que fazer para entrar em serviço de mestre? Eis a tua pergunta, irmã querida. Peço orientação, preciso renovar-me buscando nova vida. E acrescentas, de tudo na existência que já tenho notado, ouvido e visto, não encontrei ensino que supere a grandeza de Cristo. Irmã, nada me cabe responder-te. O esplendor de Jesus fala por si, e depois de aceitá-lo interiormente, tudo no mundo nos sorri. Isso, porém, exige que o sigamos, nas veredas da terra aos fulgores do além, consagrando-lhe o sonho, o amor e a vida na exaltação do bem. Sai de ti mesma, irmã, e estende algum amparo aos que gemem. Ao léu da noite fria, ouve a dor no lugar em que apelidamos periferia da periferia. Em casebres de lata, enfermos vários rogam em caldo quente que os conforte, ou um cobertor que lhes reguarde o corpo e lhes evita a morte. Vem até nós, pelas asas da prece, ninguém te pedirá prodígios em ação. Aguardamos de ti paz e esperança, e um pedacinho de cooperação. Vem até nós, buscando a Cristo amado. Em nossa legião há constante lugar. Com ele aprenderemos cada dia a amar e compreender, servir e trabalhar. Desde o homem mais nobre aos últimos plebeus, a caridade em si é a presença de Deus. Dádivas de amor. Uma carta, um olhar, uma palavra boa, uma frase de paz que a serena e abençoa. Leva prato de sopa ou simples pão, podem livrar alguém de cair na exaustão. Antigo cobertor atirado ao vazio, aquece o enfermo pobre esquecido no frio. Uma peça de roupa remendada talvez seja o agasalho ao viajor da estrada. Meio litro de leite, a viúva sem nome ampara-lhe o filhinho, a esmorecer de fome. Todas essas doações supostas pequeninas são serviços do bem, nas paragens divina. São flores da fé viva e demarrarem luz, revelando o fulgor do reino de Jesus. Aqui saudamos nós, Gonçalves, nosso irmão que ontem foi conduzido à celeste mansão. Que o céu do amor o guarde, ante a nossa saudade, do apóstolo do bem e herói da caridade. Prosseguir. Escuta, alma querida, as tragédias do mundo, longe ou perto, são lâminas ao ar como açoites ao vento. Lutas entre as nações e outras do sofrimento, dentro do lar, quais golpes a explodir? Rugem conflitos, camam desacertos, mas enquanto a violência se escatela, a palavra da fé nos roga clara e bela, trabalhar e esquecer, prosseguir e prosseguir. Perder almas queridas pela estrada que se marginalizam sob a escolta da tristeza, da mágoa e da revolta. Descrentes do porvir, quanto a ti, age, lida e continua. O tempo há de buscá-las no futuro, e a lei já te alinhou sob o esquema a seguir, trabalhar e esquecer, prosseguir e prosseguir. Não contes desenganos e pesares, consome qualquer dor na chama ardente, da confiança em Deus que te manterá buscando à frente, para em que possas compreender e elevar, mãos da gleba do amor. Aprende a construir e escutarás então de ânimo atento a mensagem de luz do próprio firmamento. Trabalhar e esquecer, prosseguir e prosseguir. Jornada. A senda é rude, mas sigamos na tarefa de amor que nos espera. Abre-se o mundo para uma nova era. O milênio da guerra chega ao fim. Muitas tribulações estão em pauta. Ao longe surgem homens armados e conflito. Mas a nossa missão é sementeria, de transformar a terra inteira em formoso jardim. A violência distende as próprias garras, corrompe, avilta, fere e descoordena. Mas falaremos nós a palavra serena, que disfarça a vingança, porque todos estamos na esperança de que a lei de Deus se cumprirá perfeita, na hora justa e eleita, que promove e executa a reencarnação. Através das estradas em que vamos notaremos, enfim, a luta imensa da crença.
combatendo as sombras da descrença, do mal de que procede ao estigma da dor que se revolta e domina. Tens a paz da bênção da doutrina em que Jesus nos legou ao coração. Prosseguimos no bem, não te amedrontes. Alma boa, não estamos a sós nessa jornada. Alguém segue conosco, a ensinar-nos justiça, caridade e perdão. Nada receis, sigamos para a frente, trabalhando e servindo alegremente. Se alguém que nos segue passo a passo, segue exigência e sem cansaço, dando nós paz e luz, acima dos problemas e das crises, apagando os momentos infelizes. Esse alguém é Jesus. Com as próprias ações que fazem e arquitetas, tem um ensejo feliz das orações concretas. Peregrinação. Sofres, alma querida, os contratempos do dever a cumprir, o anseio, a prova, o medo e a incompreensão, a segurança insolas-te no lar cuja paz te renova. Quando a tristeza te procure a vida, não te acomodes sob o desalento. Ouve os irmãos do mundo em que te buscam, marcados de fadiga e sofrimento. Venho de minha ronda costumeira, numa choça de latas e bagaços. Vi pobre mãe a sós, ninando em pranto, um filho morto nos seus próprios braços. Num telheiro a cair, encontrei um velhinho. Ele viu-me e falou em voz sumida e mansa: Moça, eu estou morrendo a pedir quem me faça uma prece de paz e de esperança. Mais adiante achei um anciano amigo, em que me vendo clamou: Minha irmã, por quem és? Dá-me água, por Deus, já não mais me equilibro, quero buscar o poço e caíram-me os pés. Logo após, descobri triste mulher enferma, erguendo quase morta, a seguinte oração: Meu Deus, além do amparo em que me envias, se possível, Senhor, dá-me a bênção de um pão. Por isso, coração, não te dás a amargura, esquece-te a servir, sem perguntar a quem. O Cristo em que buscamos nos espera, entre leiras de amor na plantação do bem. A subida. Disse-no Senhor: Quem quiser encontrar-me, tome a sua cruz e siga-me onde eu for. E um homem que o seguiu sem queixa e sem alarme, observou em que o lenho constrangia. Caminhou, mas não mais na antiga estrada. A cruz era pesada, na marcha dia a dia. Perdeu a vista a risonha paisagem, na qual usufruía o amor de sua gente. Precisava escalar rude montanha na viagem e se reconhecia, a sós, agarrando-se à frente. Embora a cruz lhe desse chasses e cicatrizes, conseguia falar, fraternalmente reconfortando os tristes e infelizes. Levantava os caídos, doava nova força aos fracos e aos doentes. Consolava os leprosos esquecidos, regenerava os delinquentes e em muitos trechos da subida tratavam-no por louco e davam-lhe pedradas. Deprimiam-lhe a vida quanto insultos e suplícios nas estradas. No entanto, ele subia, trazia o Cristo em luz na própria mente. Não tinha acessos de melancolia, e sim uma alegria diferente. Mas chorava por vezes de cansaço, a sentir sob aos pés vigor dos espinhos. Refazia-se vendo o azul do imenso espaço e ouvindo a voz do céu na voz dos passarinhos. Alcançando, porém, o cimo da montanha, notava-lhes que os pés rasgados e sangrentos e o corpo lacerado de atrozes sofrimentos. Mesmo assim, agradeceu ao Cristo amado a viagem temível para atingir o topo de alto nível. Chegando ali, porém, vê, com assombro e atenção, em que a terra já não tem com ele ou sobre o poder da atração. Sentia-se envolvendo em súbita leveza, respirando feliz, a paz da natureza. Reconhecem que o tronco vertical do grande lenho transformara-se em delicado engenho, e que os braços da cruz eram asas de luz. Tentou andar, mas sem querer na alegria sublime que o invade, o homem que seguira os passos do Senhor planou além do além, buscando imensidade inflamado de amor. A busca. Fita a subida áspera e empedrada, que se alteia maciça à nossa frente, carrega a própria cruz na alma cansada e guarda o coração feliz e crente. Nas paisagens da senda não há flores, apenas os cascalhos se amontoam. Mas, em torno de ti, os irmãos sofredores lembram da paz da fé em que os renova e abençoa. Segue o passo lento, a turba te acompanha. Companheiros pararam na montanha, recusando o trabalho, a dor e a cruz.
Mas, sentindo-te os dons do coração amigo, erguer-se ao do pó e seguirão contigo, procurando Jesus. O pão que destinaste ao pobre sem ninguém é a força em que te traz o conforto do além. A última aula. Sofre pregado à cruz o inesquecível mestre, lembrando quanto viu na jornada terrestre. Vê-se o menino a aguardir os sábios da cidade, mostrando a inteligência a brilhar na humanidade. Mentaliza Canaã, onde aumenta a alegria na formação de um lar que nunca possuirá. Recorda irmãos da fé, quais Pedro, João, Tiago e os amigos fiéis às pregações do lago. Passa por privações sem que a dor os esmoreça. Não tem uma só pedra em que o apoie a cabeça. Lembra o deserto hostil, na prece em que se enleva, ensina paz e fé às legiões das trevas. Reve a multidão em que o respeita e acompanha, quando transmite à terra o sermão da montanha. Vê lugar por lugar nos longes e que ia espalhando a bondade, o socorro e a alegria. Mas agora, na cruz, amargurado e pasmo, escuta palavrões de ironia e sarcasmo. E diz, sentindo fel que injúrias lhe trazem: perdoa-lhes, meu Pai, não sabem o que fazem. Ele que se entregará à caridade inteira, faz do perdão mais luz na aula derradeira. É que todo perdão sem queixa e sem medida é conquista de paz nos problemas da vida. Depressão. Dizes que sofre angústias, até mesmo quando em casa, que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão, que não suportas a vida, nem te desagarras do tédio. O fantasma em cujo assédio afirma que tudo é vão. Perto da rua em que moras, há uma viúva esquecida. Guarda o avô quase sem vida e 3 filhinhos no lar. Doente, serve em hotel, trabalha na rouparia, buscando o pão de cada dia, sem tempo para chorar. Não longe, triste mulher, num cabículo apertado, chora o esposo assassinado que era a guarda de um armazém. Tem 2 filhinhos de colo, por enquanto ainda não sabe o que deve fazer da existência. Espera pela assistência dos que trabalham do bem. Um paralítico cego numa esteira de barbante implora mais adiante. Quem lhe dê água a beber, ninguém atende, ele grita. Na penúria em que o consomem tem a sede e febre, tem fome e sobretudo quer morrer. Depressão, alma querida, se tem apenas tristeza. Se tem sentes indefesa contra mágoa e desabor, sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. Em toda parte estão os agentes da luz, acrescentando paz às bênçãos de Jesus. Conversa no Campo Santo. Sim, alma irmã, teremos sempre um dia de finados, dia dos sonhos mortos, supostamente mortos, porque todos eles ressurgem renovados, no clima de outros portos, onde a vida, revelada em beleza indefinida, é perene manhã. Agradeço-te as preces, recamadas de flores, e as doces vibrações nas quais me aqueces, com pensamentos reconfortadores. Olha, porém, comigo, alma querida e boa, este campo de mármores lavrados, quantas vezes mais belos que a mais formosa porcelana, aqui em miniaturas de castelo, gemem segredos de ternura humana. Ali, os rendilhados criam láureas no brilho das legendas. Além, anjos parados de mãos postas em lacriminosas oferendas, mostram cruzes dispostas vinculadas ao chão. Ainda, além primores de escultura, em lápides custosas, são tesouros de amor e desventura, orvalhos de prantos e de aflição. Na triste majestade que se estampa por traços de amargura, campa em campa, não vemos luxos e sim o sofrimento de quem ficou a sós, de coração entregue ao desalento. Entretanto, alma boa, este reino de pedras lápidas, quais lâminas de dor, quer largar-se da morte, a fim de partilhar a construção de um mundo superior.
Estas altas riquezas esquecidas ficaram mais nobres. Se pudessem levar sustentação às áreas de outras vidas, as vidas que se vão apagando ao relento, ante a febre, ante a noite e as injúrias do vento. A sonhar em amparo, teto e pão, livro, afeto, agasalho, proteção e trabalho, paz e renovação. Nesses doces assuntos, oremos todos juntos e peçamos a Deus para que os mortos redivivos possam solicitar aos seus entes amados a desejada alteração, a fim de que o lugar dos supostos finados não precise brilhar entre fortunas mortas, pois todos nós na vida, em sentido profundo, queremos mais conforto e alegria no mundo. Para que nós lembremos um dos outros, bastam as nossas dores como são. Uma pequena cruz, um nome e relva verde e mansa que nos falem de paz e de esperança, na saudade sem fim no coração. O amparo que ofereces aos recém-nascidos é a proteção e o amor para os entes queridos. Conversa em noite fria. Sofres por bagatela, alma fraterna e boa. Qualquer falta de alguém te fere e te atordoa. Uma concha rompida, um ônibus que atrasa, um menino que reina, uma barata em casa. Pensa, no entanto, em teu leito macio, nos irmãos sem pousada a tremerem de frio. Olha o filho que tem, sob a lã trabalhada, e recorda a criança na calçada. Revisa a própria mesa farta, em cada novo dia, quando a tanto doente um caldo alegraria. Vai ser mães sozinhas, ruas afora, solicitando um pão para o filho que chora. Anota aos pobres mendigos em feridas, que oram sobre as pontes esquecidas. Vê a penúria extrema e depois volta aos teus. Sentirás em teu lar um palácio de Deus. Auxilia, Senhor, a humana inteligência a fabricar foguetes dentro da segurança em que não erra, que possamos transportar remédio, alimento e socorro, onde a dor apareça atribulando a terra. Tempo de Natal. Senhor Jesus, ante o Natal que nos refaz da terra o mais formoso dia, somos gratos a todos os irmãos que te festejam, entrelaçando as mãos nas obras do progresso. Vimos também trazer-te a nossa gratidão pela fé que acendestes em nosso coração. Mas se posso, Jesus, desejo expor-te o meu pedido de Natal. Falando de progresso, rogo-te, se possível, guiar os homens e as mulheres, sejam de quais níveis, para que inventam onde estejam, novos computadores que consigam contar as crianças que vagam nos caminhos, sem apoio e sem lar, e os doentes cansados e sozinhos, presos no espaço de ninguém, para que lhe dê todo o amparo do bem. Auxilia, Senhor, a humana inteligência a fabricar foguetes, dentro de segurança em que não erra, que possamos transportar remédio, alimento e socorro, onde a dor apareça atribulando a terra. Que o mundo te receba as bênçãos naturais, doando mais amor aos animais. Que nunca desampare as árvores amigas, nem envenene os ares. Nem tisne as fontes, nem polua os mares. Que o ódio seja, enfim, esquecido de todo, em que a guerra seja posta nos museus. Que em todos nós impere o imenso amor de Deus. Que o teu Natal te estenda ao mundo inteiro e que, pensando em teu amor, de cada amanhecer, que todos resolvemos a fazer um dia novo de Natal e que encontramos alguém e possamos repetir tocados de alegria, de paz, amor e luz. Companheiro, bom dia. Hoje também é dia de Jesus. Minha mãe. Lembro-te, mãe, revendo a nossa casa, o pequeno jardim, o poço, a horta, o vento brando em que transpunha a porta, afagando o fogão de lenha em brasa, esfregava as roupas na bacia. Eu ficava na rede aos teus desvelos, depois vinha beijando-me aos cabelos, a embalar-me cantando de alegria. Dorme, dorme, prenda minha, dorme agora, meu amor. És a joia em que eu não tinha, prenda minha flor. Lá no céu tem 3 estrelas, prenda minha todas são de prata e luz. Lá no céu você me veio, prenda minha por presente de Jesus. E lá se foi o tempo ante as mudanças. Cresci, fiquei rebelde, estradas novas, entrei no mundo grande em grandes provas, carregando saudade e esperanças. Hoje volto a rever-te, mãe querida. Quero dizer-te em minha gratidão
que és o amor sempre amor em minha vida, e é a própria vida de meu coração. Verbos de luz. Sofreste de inesperado o estranho golpe da ofensa, que te envolve em dor imensa no espinheiro de pensar. Mas o remédio mais puro em que restaura a alma ferida vem da farmácia da vida, esquecer e perdoar. Honrando o cérebro eleito, a ciência alteia a voz, expõe o carro veloz. A nave aérea, o radar. A paz em casa, entretanto, além da luz da ciência, pede a dupla providência, esquecer e perdoar. No livro da natureza, Solem que aceite o trator, garante com mais amor a semente, o pão e o lar. Da fornalha desumana vem a fina porcelana. A ostra desconhecida cede ao mundo sem protesto, a pérola em plena vida ensinando-nos vencida, esquecer e perdoar. Assim também, alma irmã, nos dias de dor e luta, acalma-te, espera e escuta. Sem tristeza reclamar e ouvirás a voz dos céus, em meio da própria ação, ao dizer-te ao coração, esquecer e perdoar. Roupa ousada que des aos filhos da indigência é auxílio aos teus conflitos na existência. Notícias de Maria Raimunda. Maria José Raimunda da Silva era apenas Maria, entre os parentes. Viveu de sacrifícios cada dia a carregar crianças e doentes. Se convidada para festas, natalícios de Antônio ou de Alencar, respondia colocando as mãos na testa: não posso ir, preciso trabalhar. 94 anos de experiência. Sem se importar com isso, morreu Maria, a mãe da paciência, entregando-se a Deus, mas pensando em serviço. De corpo inerte e agora em outra dimensão, despertou pouco a pouco para o caminho da libertação. Sabia-se acordada em novo leito, não mais sentia dor que lhe empunhava ao peito. Interiormente via-se feliz, servidora fiel agora transformada. Ouvia o pilar dos passarinhos e entendeu que nascia a madrugada. O enterro começou no esforço de 3 moças, Linete, Donda, Nega e mais alguns amigos, seguido por irmãos desencarnados, seus afetos e laços mais antigos. Disposta a fim de viajar sobre a grande mudança, levantou-se Maria a sorrir de esperança. Amparada por vários benfeitores, notou que se encontrava num montão de flores. Desconhecendo a nova dimensão, fitou-os, falou enterdecida: sou muito grata a todos. Deus lhe compense a vida. Não dava a ideia de lembrar as feridas do próprio sofrimento. Nós, porém, víamos com clareza que ela exigia novo tratamento. Maria, valorosa, embora manquejando, entrou na grande fila dos que iam pedir apoio à certidão. No entanto, veio até nós um anjo em que lhe disse: Maria, não ceda à inquietação. Entre, a casa é sua. Venha tomar sua certidão, seu passaporte, o serviço em que é seu, em seu próprio lugar. Você não tem problemas ante a morte. O anjo abraçou e guiou-lhe a caminhada, indagando o que ela em si mais pretendia. Maria respondeu: o que mais quero, anjo bom, é aprender a voltar para a lavanderia. Mensagem de Natal. Desejava Jesus ter as palavras certas para exaltar-te, o luminoso dia. Do pouso humilde às mansões opulentas, tudo é festa de paz e de alegria. Recordamos Belém, na noite em que surgiste a estrela, o vento frio, as casas escuras e as vozes cristalinas que cantavam. O enviado nasceu, glória a Deus nas alturas. Entretanto, depois de teus ensinos, veio o dragão do ódio, armando a guerra e separou em fúria os grupos e as nações, marcando a sangue e pranto os caminhos na terra. São conquistadores inclementes reclamando o poder do ouro em que os seduz. Matam, furtam, mas morrem esquecidos, e a multidão prossegue amparada no Jesus. É por isso em que hoje repetimos: enquanto 20 séculos se vão, fica Jesus, guardando-nos a vida, celeste amor de nosso coração. Perdão sem condição a ofensa recebida, é socorro do céu que te garante a vida. Desobsessão. O templo englanava-se de luz, era uma festa de honra de Jesus. As rosas pareciam joias solitárias, emoldurando extensas luminárias. As flores do recinto eram doce fragrância, e os crentes demonstravam sino de elegância. No átrio de onde se via o edifício repleto, eis um guarda a exclamar: sou um homem correto, pobres aqui não entram.
Sou mandado, tenho prerrogativas de um soldado. Não quero ouvir pessoas descontentes. A festa de Jesus não comporta indigentes. Certos grupos de damas mal vestidas carregavam crianças em feridas. O chicote do guarda agitou-se no escuro e ele disse: aqui não pode haver monturo. Mas aparece ali família desolada que traz consigo jovem obsedada. Ela profere frases sem respeito e a mãezinha lhe diz com carinho e com jeito: calha-te, minha filha, esperamos a paz. O obsessor cruel exclama: para trás. Sou das trevas e não suporto a luz. Não queremos a fé, nem queremos Jesus. O guarda conduziu todo o grupo ao recanto, enquanto a mãe dizia: a desmandar-se em pranto, quem nos trará, ó céus, a bênção do Senhor, se não temos aqui acolhimento e amor? Das filas da pobreza, um moço deslizava: vem a jovem que sofre e fala em voz amiga. Posso tentar algum socorro agora? Tente, Senhor, rogou a mãezinha que chora. Quando o estranho, porém, se aproxima de todo, o verdugo infeliz se atira no chão, de lado e brava. Saia daqui, Messias Nazareno, a fim de injuriar-te eu não me desordeno. Calmo, o moço lhe pediu. Oh, deixa a menina. Acomodado à treva, o ódio te domina. A entidade infeliz saiu desesperada. Logo o moço tocou a jovem desmaiada. Ela acordou, beijando a mamãe com desvelo, qual se livrasse ali de horrível pesadelo. Entre os pobres se ouviu enorme gritaria. O salvador da moça, quem seria? O povo discutia tudo em que sucedeu. No entanto, o herói da noite desapareceu. Orações concretas. Com as próprias ações que fazem e arquitetas têm um ensejo feliz das orações concretas. Muitas preces verbais, com a justa exceção, caem no campo extenso e frio da ilusão. O pão em que destinaste ao pobre sem ninguém é a força que te traz o conforto do além. O amparo em que ofereces aos recém-nascidos é a proteção e amor para os entes queridos. Roupa usada que dês aos filhos da indigência é auxílio aos teus conflitos na existência. Perdão sem condições à ofensa recebida é socorro do céu que te garante a vida. Em toda parte estão os agentes da luz, acrescentando paz às bênçãos de Jesus. Todo o bem que se faz e do qual não se cansa é bondade, paciência, alegria e esperança. Desde o homem mais nobre aos últimos plebeus. A caridade em si é a presença de Deus. E acrescentas: de tudo na existência que já tenha notado, ouvido e visto, não encontrei ensino que supere a grandeza do Cristo. Vila Esperança. Alegas muita vez, alma querida, o tédio me entorpece e me consome a vida. Um erro na poltrona te desgosta, apaga-te o sorriso e deixa-te indisposta. O marido preso por natureza era um médico amigo da pobreza. Houvesse algum enfermo em pequena palhoça, ei-lo junto ao doente em plena roça. Ele sofre e adoece certo dia, e roga à esposa amparo e companhia. Ela atende ao insolito pedido, enquanto ele se mostra surpreendido. De um carro velho e forte, sem tardaça, descem os dois ao chão ante a Vila Esperança. Ali, toda a morada é formada de zinco, alinhados-se em grupo 5 a 5. Disse o esposo a ela: hoje o trabalho aqui é teu recado, os doentes são teus, ando muito cansado. Do casebre primeiro saem gemidos dos loucos, eis que o esposo explica, é a dona Flora exaurindo-se aos poucos. Não mais resiste a pobre ao câncer que a devora, mas a aliviar a angústia em que a domina. Temos na pasta em que eu trouxe a injeção de morfina. Aplicada a injeção, ela vê 3 crianças junto à mulher sofrida. Em choro continuado, ela fala ao marido acerca de mudanças e acaba perguntando ao esposo intrigado: o que comem aqui estas crianças nuas? O médico responde: o pão dado nas ruas. Ela aciona o carro e adquire 100 pães, que distribui na praça entre os filhos e as mães. Moça, grita uma voz de uma casilholas escondidas. Venha nos ver, somos pobres doentes desvalidas. A dama entra no quarto e lava-lhes as manchas e as feridas. Anda de casa em casa, dá remédio às crianças com bronquite e socorre aos enfermos, vítimas de hepatite. Do sentimento preso às dores que detinham no lugar, 8 horas gastou a lavar e a limpar.
De volta, eis que ela sente o marido mais forte e mais contente. Notou em que o Cristo amado estaria mais perto e admitiu em que a vida nunca mais lhe seria desencanto e deserto. Adentrou-se no lar recordando a excursão, em que lhe alterará a mente, o caminho e a visão. Ajoelhou-se em prece pensando na penúria em que encontrará. Contemplou de uma fímbria da janela a noite linda e clara. Imaginou Jesus caminhando ao encontro da pobreza e quase sem querer exclamou para os céus: Obrigada, Jesus, pela vila, esperança em que me falou do amor em que não se cansa. Agora estou na paz que eu sempre quis. A qualquer hora posso ser feliz. Obrigada, Jesus, por me ensinar que a caridade é a luz e a luz é trabalhar. Para em que nós lembramos um dos outros, bastam as nossas dores como são. Uma pequena cruz, um nome e a relva verde e mansa, que nos falem de paz e de esperança, na saudade sem fim do coração. Rotina. Alma querida, às vezes, chora na rotina em que acolhes por dever pelos frios das horas em que o relógio te aponta no que tens a fazer. É a profissão que te reclama tempo e é o lar pedindo-te atenção, através de pequenos compromissos, e o tempo voa. Qual dádiva do céu em que passa em vão? Mas a rotina inclui outros problemas. É o caminho de alguém que chega de improviso. É o amigo em que vem recordar quanto é preciso trabalhar para o bem. É o parente em que chega para as confidências, largou-se do trabalho por minutos. Num estreito intervalo, fala das provações que está sofrendo e faz-se imprescindíveis confortá-lo. E o dia passa nas tarefas e nos encontros com que não contavas. O sol se foi e eis que a sombra se inclina por toda a casa e ouço-te o lamento. Como é triste a rotina. Entretanto, alma irmã, ainda hoje pude cumprimentar pessoas generosas, aturdidas por amargura imensa. Desejam trabalhar, mas não conseguem, algemadas ao peso da doença. Acompanhei equipes de visita aos irmãos que tateiam livros, vasos, flores, segredos em rude solidão. Anseiem abraçar amigos que aparecem, mas estão cegos de visão. Diversos companheiros vi de perto mostrando no silêncio. Raciocínios agudos pretendem dialogar trocando ideias, entretanto, então mudos. Abeirei-me de muitas criaturas, em estradas e em ermos esquecidos, aguardando socorro em que não vem. Recordam com saudades os entes que mais amam e não surge ninguém. Reflete nos irmãos em grandes provas que vivem sem mínima esperança, da esperança em que adoça os dias teus, e louvada a rotina que te aguarda, rende graças a Deus. Prosseguimos no bem, não te amedrontes, alma boa, não estamos a sós nessa jornada, alguém segue conosco, este alguém que nos segue passo a passo, sem exigência e sem cansaço, dando-nos paz e luz, acima dos problemas e das crises, apagando os momentos infelizes. Esse alguém é Jesus.